Hoje é a última aula, gente. A 17ª aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre das penas e gozos futuros. Imagino que seja... todo o livro é interessante, né? Quando a gente começa a entender o que estava escrito, porque eu lia, não entendia nada que estava escrito. Aí alguém foi lá e abriu meus olhos, foi lá, leu e explicou, aí você começa a ter uma claridade assim na cabeça e começa a ficar interessante o negócio, né? Porque aqui ele mostra o passado, mostra o presente, mostra o futuro, né? O que pode vir a acontecer, o que já foi, a importância desses três tempos na nossa vida, que ninguém pode viver só de presente, mas também não pode viver de passado, também não pode ficar só pensando no futuro, tudo dentro do equilíbrio, da harmonia, né? Dentro das leis divinas. E trazendo o quê? Melhoria contínua no nosso processo de reforma íntima. Então, Su, joga duro. Oi, gente. A metade de vocês já estão. Já está até cansado de me ouvir na semana, né? Segunda, quinta. Mas aí hoje nós vamos encerrando aqui. Parece que foi ontem que eu marquei lá no cronograma as minhas aulas. E eu me lembro de, nossa, na aula 17, parecia que ia demorar tanto. E essa aula já chegou. E na última aula que eu fiz, eu não sei se vocês lembram que falaram assim, eu tenho que contar um segredo, e eu não contei. É que as meninas não me lembraram que era meu dia. Quando foi meia hora antes, eu fui preparar a aula. Eu falei, não vou contar, porque senão eu vou ficar prestando atenção no jeito que eu estou fazendo a aula. Mas eu preparei os toques em meia hora. É misericórdia divina. E E conhecimento, né, Su? Você vive muito do que é colocado no livro, a gente acompanha muita coisa, acaba que facilita, né? Quem tem já vida ao redor. a sorte é que eu já li o livro duas vezes. Horror. E assim, pegando de pergunta em pergunta, né? Ele acompanhou minha vida um bom tempo. Só que é aquilo que você falou, né? A primeira vez que eu li, eu nem era espírita. Foi a primeira vez que eu li, o primeiro livro assim, de entendimento mais profundo. Só que era como se, sabe, quando o imã, assim, que ia colando, assim, ia lendo, ia tocando em mim, eu falei, nossa, isso é que eu queria perguntar isso, mas eu não sabia fazer a pergunta. E aí me identifiquei com tudo, embora muitas coisas eu não entendi, mas trazia aquele consolo. E aí, toda vez que a gente estuda, que a gente lê, a gente vai entendendo diferente, parece que tem coisa que você não lembra, né, que você leu. E outras coisas a gente vê muito no Evangelho. Inclusive, essa parte aqui tem muita coisa no Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem mais costume de ler. E na escola também, porque a escola é um compilado de tudo, de várias obras espíritas, inclusive o Livro dos Espíritos, quando a gente pega lá o conteúdo. Aí acaba ajudando um pouco e também é um resumo, né? São muitas questões e por isso eu falo para vocês, estudem, como Camila falou na última, estudem, porque é uma pena se a gente reduzir a esse pouco tempo aqui, porque é um assunto muito profundo, muito importante para o nosso dia a dia, e perguntas que a gente precisa fazer para a gente mesmo nesse processo de reforma íntima, como a gente relaciona com essa pergunta e com essa resposta para realmente promover a mudança em nós. Porque às vezes a gente lê e olha assim, porque o homem, a primeira pergunta, né, desse capítulo é assim, a 958 é assim, porque tem o homem instintivamente horror ao nada? A resposta, porque o nada não existe. Aí a gente fala o homem, terceiriza esse homem, que o homem é fulano, é por isso que fulano tal coisa, isso assim.
Só que no Espiritismo tudo é em primeira pessoa, o homem sou eu, né? Os homens somos nós aqui, para a gente refletir nisso. E a gente, tipo assim, a gente tem medo do nada, a gente tem horror ao nada. Então, como o momento que eu tenho essa angústia, por quê? Porque o nada não existe. E aí eles daí segue nessa parte, né, falando muito do nada e da vida futura. E aí na pergunta seguinte ele fala, de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Porque se não existe o nada, existe uma vida futura. E aí ele fala, já temos dito, antes de reencarnar, o espírito conhecia todas as coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe, do que viu no estado espiritual. Também tem a ver com o que a Camila colocou, né? Que a gente tem a resposta na nossa consciência. Então é parecido com isso. A gente já viveu no plano espiritual. A gente só não tem a lembrança material, né? De falar, eu lembro e tal coisa. Nem nessa vida a gente não lembra de tudo. Quantas coisas, principalmente na nossa infância, a gente não lembra. A gente sonhou ontem, hoje a gente não lembra mais. Mas está registrado nas nossas memórias sobre esse processo da vida, né? Então tem esse instinto. E eu anotei algumas questões aqui que eu achei mais interessante, mas se vocês verem que faltou alguma coisa, vocês façam pergunta. A gente vai buscar. Tem a pergunta 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Eu achei muito interessante essa pergunta e a resposta. Claro que ele responde assim. Vamos atentar a pergunta, né? Quando a gente está no fim da vida, nos seus momentos últimos de vida, indo para a morte, né? Qual o sentimento que domina? É a dúvida do que vai vir? É o temor da morte? Ou é a esperança do que vai vir? E aí ele responde bem objetivo e prático. Adoro o livro dos Espíritos por isso. A dúvida no cético empedernido. O temor nos culpados. E a esperança nos homens de bem. Então, assim, a cada um você vai ter o seu sentimento, né? E esse capítulo, ele volta muito para reflexão sobre nossa vida, embora fala da vida futura, mas quando a gente fala de vida futura, é a mesma coisa, é mais forte do que falar do presente. A vida futura quer dizer que a gente está falando do nosso presente, porque o que a gente vive hoje é o que vai acontecer na vida futura. Então, quando a gente fala lá na vida futura, é quando logo a gente olha assim, o que eu estou fazendo hoje? Qual a minha reflexão da minha responsabilidade e compromisso hoje? E então, lá o que, que vai acontecer nos nossos últimos dias de morte? Depende. Se a gente for um cético, a gente vai ter dúvida. Se a gente tiver culpa dos feitos, dos atos da vida, mesmo que a gente não lembre do que fez, mas vai estar na nossa consciência. Ou a esperança de quem fez o melhor que podia. Tem uma pergunta que eu achei interessante, que a gente escuta muito falar dos céticos, né? Que não creem em muitas coisas, que é isso, aquilo, não creem em Deus, tá? E aí, a pergunta do 962 fala assim, como pode haver cético, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Porque você falou lá, nossa, você vem com instinto porque você já viveu outra vida. Mas aí tem aquele que não acredita na espiritualidade, não acredita na vida após a morte. Não, mas como assim? Você não falou que a gente vem com o instinto de que já viveu? E aí ele responde assim, eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espírito forte durante a vida somente por orgulho, mas no momento da morte deixa de ser fanfarrões. Sabe? Resiste a acreditar nessa vida futura, resiste a acreditar na espiritualidade e tal, mas é por orgulho. Porque lá no fundo, se ele soltar o orgulho, ele vai permitir acessar
a essa consciência que é nata de todo espírito. Aí nós vamos para outra parte, que é sobre as leis divinas, a intervenção de Deus, né, e as recompensas de Deus. E essas duas perguntas aqui, a 963 e 964, ela é muito consoladora. Ela tem um envolvimento muito completo com a gente. Ele diz assim: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa. E agora a gente pode até não lembrar disso, mas na hora que a gente estiver na nossa dor profunda, sei lá, perder alguém, que geralmente é a nossa maior dor, ou de uma situação bem triste que acontece, a gente vai lá, Deus. E aí essa pergunta vem: Deus vai se ocupar da gente? Esses dias eu perguntei para uma pessoa, um colega, ele estava passando por algumas situações, e eu falei para ele assim, ele falou que gostava de rezar, de falar com Deus e tal. E eu falei, e eu perguntei para certificar se aquela reza dele estava bem enraizada. Eu falei assim, você acredita que Deus te ouve? Aí ele ficou meio em dúvida, assim, acho que sim. A gente acha que sim, aí quando a gente reza, as coisas às vezes dão certo, a gente atribui que acha que foi a reza que a gente fez. Né? Então, ainda assim, ainda ficou um pouco assim aquela dúvida. Mas, e aí pelo menos da minha parte, né, eu tenho certeza que ele nos escuta. Aí tem um detalhe desse escutar, que a gente vai ver numa outra pergunta. Aí, continuando a pergunta, né, Kardec fala, não é ele muito grande e nós muito pequenino para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Tipo, quem sou eu? Só sou Suzana, um meio de bilhões de pessoas na Terra e bilhões de planetas, e de tudo isso, quem sou eu para Deus? E aí a resposta dos espíritos, né? Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequenininhos que sejam, pequeninos. Nada para sua bondade é destituído de valor. Nada, 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 né? Aí, completando essa pergunta, 964, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Tipo, nossa, mas Deus tem tempo, tem como Ele ficar cuidando de tantos detalhes assim? Não são coisas tão insignificantes? A gente escuta muito assim, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Será que Deus está lá assim, folha cai, folha não cai? Floresça, não floresça. Em tudo, na imensidão de coisas que está o tempo todo acontecendo. Se hoje tem 9 pessoas aqui, tem 9 corpos, 9 só, né, de usuários, mas tem os acompanhantes, que tem uma engenharia física e eu não estou pensando que eu tenho que respirar, eu estou respirando, que eu não estou pensando que eu tenho que mexer, estou mexendo, e não, tem um monte de coisa acontecendo aqui, em cada um de nós, em tudo que existe, e como é que Deus rege cada coisinha dessa? E tantos bilhões, milhões, trilhões de coisas acontecendo neste momento, e como que Deus está em tudo isso? E se a gente acredita que Deus está em tudo, aí põe a sua prova neste momento, a sua reflexão. Você realmente acredita que Deus está em tudo? Mas como que Deus está em tudo se são incontáveis, inúmeros? O que vocês acham? Será que Deus está lá na folha que cai? Deus está no ventinho que passa? Alguém responde? Eu queria falar sobre isso. Pera, deixa eu só ver se alguém... Eu vou tentar isolar minha acústica aqui, só um minuto.
Tá, enquanto isso, deixa eu ver se alguém fala. Que Thaís já. Talvez ela se preparou aí. Vamos na reflexão de vocês, assim, buscando. Que isso, o livro do Espírito? É filosofia, é pergunta e resposta. O que vocês acham? Vamos colocar sua fé em movimento agora. Diga, Josi. Eu acredito que Deus está em tudo e em todos, e se manifesta através da gente. Só que tem a questão também do livre-arbítrio, do que a gente colhe, o que a gente planta, enfim, é complexo. Muito bem. Quem mais? Cleonice, Karine, Paula, Aline. Não? Eu penso que deve ser tipo assim, como administrar uma empresa, sabe? Você tem as leis que regem aquela empresa. E aí, quando você. E você não precisa estar o tempo inteiro ali olhando, porque se fugir a determinada lei, já existe um determinado, como se fosse um indicador. Se você não fez alguma coisa, o indicador aparece ruim automaticamente. E eu penso que é mais ou menos assim. Que, né, tem as leis divinas, e aí, se a gente segue, não segue. Uhum. É uma associação boa para entender. Diga aí, Thaís. Thaís, você falou que já isolou sua acústica? Não, aqui não vai dar para isolar minha acústica, não, mas assim. Eu sempre fiquei muito pensativa. Um pouquinho. Sua acústica não está atrapalhando nada, que não está vindo nada aqui, não, viu? Pelo menos para mim, você pode ficar despreocupado. Mas para mim, o pau tá quebrando aqui. Mas enfim. É o seguinte, eu sempre fiquei pensativa sobre que é Deus e tal, e sempre tentei chegar de alguma forma nas leis divinas, porque isso está intrínseco, né? Que é Deus e na aplicação das leis e o que rege todo o universo. Hoje eu estava dando uma olhada nas respostas né, de aluno e tal, e eu fiquei pensando, já que não existe o vácuo, e já que não existe, então Deus preenche todas, como o Josi estava falando, né? Deus está em tudo e se manifesta em tudo, né? E como Deus preenche todas as energias da pluralidade dos universos, eu acredito que a lei divina ela é regida cada vez que aquilo que a ele é atribuído, a nós é atribuído, quando a gente foge dela, a gente destoa. Então, necessariamente, não é que, por exemplo, assim, igual o Su está falando, né? A gente fica meio ao pé da letra. Ah, uma árvore vai cair uma folhinha aqui agora. Deus falou, vai folhinha e cai. Não, porque na natureza tudo está intrinsecamente ligado. Tudo aquilo que foge disso, né? Por exemplo, a gente querer derrubar uma árvore fora do tempo dela de maturação, vai estar distanciando dessa lei. Então, quando eu estou dessa lei, é eu que estou me distanciando do próprio Deus, porque Deus é toda a criação. Então, é muito difícil a gente desfazer de uma ideia que eu chamo de... Eu chamo não, né? A ideia nossa antropomórfica de Deus como alguém, para a gente pensar na criação como um todo, em todo o preenchimento de todos os universos. Eu acho que quando a gente pensa em que é Deus, logo a gente acaba pensando em aplicação de lei e sintonia de tudo que existe. Viajei? Não. É exatamente isso aí que todos vocês responderam. Ele responde também, né? Que tudo isso, que essa ordem através das leis, né? Que Deus tem suas leis
a regerem todas as vossas ações. E um exemplo que a gente consegue assimilar, como a Camila falou também, é sobre pensar nessa questão de ter processos definidos. Mas quem não está em empresa, vamos ver uma coisa mais assim, por exemplo, tem fiscalizações de trânsito, tem um semáforo, são pontos automáticos, né, que uma ordem local, que foi colocado por uma ordem local, e que não tem alguém ali fiscalizando, mas existe ali uma inteligência aplicada para que mantenha aquela ordem. E como Thaís falou também, né, e também a folhinha caindo. Quem lembra aí qual é a lei que rege a folhinha caindo? É isso mesmo, eu vi só gravidade, né? Então, a própria ciência material, ela explica muito, né? Quase tudo disso que a gente conhece sobre a materialidade. Por exemplo, a lei da gravidade, a lei de ação e reação, a lei tem muitas, na física, a gente estuda muito, né? A questão de movimentação, enfim. Tudo tem uma lógica, tudo é feito matematicamente perfeito. Quem vai estudar o campo o ser humano em si, o corpo físico, também vai ver que tem uma engenharia ali perfeita acontecendo. E a ciência, ela explica por si mesma. Ela não precisa, por exemplo, tem alguém que cuida, sei lá, do cérebro. Ele vai entender ali como que funciona o cérebro, e por mais que ele seja criado por Deus, mas não tem Deus ali dentro, não tem uma pessoa, não tem um comando externo. Ele se explica por si mesmo, cada órgão, e ao mesmo tempo que ele depende um do outro para ele funcionar, mas ele encerra em si também o entendimento de como ele funciona por si mesmo. Assim como a gente está interagindo com o meio, e a gente necessita do meio. Se a gente não tiver, por exemplo, nós nos explicamos por nós mesmos como é que funcionando, mas a gente precisa do ar, precisa do sol, precisa do externo. Ao mesmo tempo, esse ar, e associando exatamente o que a Thaís falou, né? Está tudo interligado. E Josi. Ao mesmo tempo que o sol, por exemplo, não é desse plano, não é da Terra, né? Ele está numa outra dimensão, e ele fornece luz para a gente existir. Sem o Sol não existiria a vida aqui. E entre todos os outros. Então, assim como o Sol, então a gente vai vendo que tudo está interdependente. Ao mesmo tempo que parece que explicamos por nós mesmos a existência, mas não existimos sozinhos, está o tempo todo interligado com a existência de outras coisas. E aí, como a Thaís falou, se é violar as violais, vossa é a culpa. Né? Então, a mesma coisa, por exemplo, tem uma fiscalização de trânsito, se você ultrapassou, você leva uma multa. Né? Então, você vai ter ali as consequências de infringir aquelas leis. Aí existem as leis humanas, que cortou a árvore, tem a lei humana que vai lá, fiscaliza e pode punir. Mas e a lei divina, que é essa interferência que está acontecendo, mesmo que os nossos olhos não veem, que é a justiça que o homem não pega, mas está acontecendo. Você entra automático, pode ficar tranquilo. Aí, isso aí fica para nossa reflexão. Tem uma resposta bem longa, né? Fica aí para vocês estudarem sobre isso. Por isso eu puxei uma reflexão maior, porque é a essência de Deus existir. Na hora que a gente fala, Deus, cadê tu? Será que tu olha para mim? Será que está me ouvindo? Será que Deus me escuta? Será que Deus está em tudo mesmo?
né? Aí essa pergunta, né, 963, 964, ela dá uma boa explicação sobre tudo isso. E aí, a seguinte, vem a natureza das penas e dos gozos futuros. A pergunta seguinte, né? Tem alguma coisa de material, as penas e gozos da alma depois da morte? E é sempre importante a gente observar os detalhes da pergunta. Tem alguma coisa de material? O que é de material? E aí essa pergunta para frente, que quase o capítulo todo fala muito da materialidade, do material, né? E essa pergunta a gente pensa assim, eu, sei lá, roubei um computador nessa vida, então vou desencarnar. Lá eu vou sofrer e vou perder um computador também, alguma coisa assim. E aí responde, né? Não podem ser materiais, diga o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e gozo. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que eu experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Enfim, não temos as penas materiais quando desencarnamos, mas a gente sente muito, muito, muito mais forte sobre tudo que a gente vive nesse plano, porque a matéria não, como ele coloca, não embota as nossas sensações, não confunde a gente. E na seguinte, meio que seguindo essa aqui, ele pergunta assim: por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? O homem é meio sem noção, em outras palavras. Nós entendemos de uma forma meio sem noção sobre esses penas e gozos futuros. Por que são tão assim sem noção nesse sentido? Aí ele responde: inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. E aí ele faz a pergunta: compreende a criança as coisas como o adulto? A nossa reflexão. A outra tem a pergunta 967 e a 970, eles são perguntas que são bem interessantes, que faz parte do nosso processo também, que é a busca da felicidade. E aí, se a gente falar assim, se a vida não começa aqui, não termina aqui, se a verdadeira vida é no outro plano. Então, o que faz feliz quem está no outro plano e que já evoluiu mais que nós? Será o que é? E aí pergunta, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? A resposta eu vou resumir aqui, que fica para vocês estudarem, mas em conhecerem todas as coisas, em não sentir ódio, nem ciúmes, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasiona a desgraça dos homens. O amor que os une lhe é fonte de suprema felicidade. Então, o que nos faz felizes quando fala mundos felizes? O que de fato faz um ser feliz? Por isso que eu falo que o tempo todo fala da matéria. Embora eu não esteja falando da matéria, mas a gente pensa que o que nos faz feliz são as coisas materiais, são as conquistas materiais. E a gente olha para essa pergunta, a felicidade não tem nada a ver com material, mas nada mesmo. A gente usa o material para viver nesse plano por inteligência e não sou burro de viver nesse plano de uma forma tão ruim. Então, vou fazer com que seja uma forma boa, uma forma confortável, com um atestado de não burrice. Mas não é dela que a gente precisa para ser feliz. Aí a outra, que é o contrário. Em que consiste, o que consiste a felicidade dos espíritos bons
e em que consiste a infelicidade dos espíritos inferiores. E aí a resposta, consequentemente, é o contrário, né? São tão variadas as causas que determinam e proporcionam o grau de felicidade, como os gozos são ao da superioridade. São tantas causas que traz sofrimento, quanto as causas que traz felicidade. Mas podia resumir em invejar o que falta para ser feliz e não obterem, ver a felicidade e não poderem alcançar, lembrando que esses é nós, né? Não invejar, ou melhor, invejarmos o que nos falta para ser feliz, trazer para nós, vermos a felicidade e não podermos alcançar, pesar, ciúmes, raiva, desespero, esses impedem a nossa felicidade, ou seja, é o sofrimento dos inferiores. Ter remorso, ansiedade, ansiedade, todo mundo tem, ansiedade moral indefinível, desculpa. Desejam todos os gozos e não podem satisfazer. Eis o que os tortura. E aí, mais uma vez, de uma forma indiferente, qual a razão da nossa infelicidade? A gente querer se realizar com o que é material. Porque o que você inveja? Você inveja o que o outro tem? Você tem raiva, você tem ciúme, você tem isso e aquilo, porque você quer ter alguma coisa, quer ter alguém, quer ter posse. Então, o nosso sofrimento vem desse extremo apego às coisas. E as coisas também podem ser as pessoas. Fala, coisas são coisas que existem. Né? Então, nosso sentimento está atrasado quando a gente fica pairando nisso. Thay, pode falar. Eu tô educada com esse negócio aqui dessa mão, viu, gente? Você está falando aí, eu estou pensando o seguinte, Su, também. Tanto é que as pessoas que têm mais, vamos dizer, mais poder aquisitivo, têm mais super ricos, não sei o que, né? A sensação também, muitas vezes, de que aquilo dali não basta, né? Então a busca acaba ficando meio que incessante e muitas das vezes existe um vazio também, porque atribui ao material e ao atribuir o material e fala, poxa, mas eu já tenho. Aí começa a buscar em outros subterfúgios mesmo. E há meio que uma coisa que fica meio entido na mente da pessoa, porque assim, não era para eu, vamos supor, não era para eu invejar, mas eu sinto isso. Mas essa pessoa tem menos do que eu. Ou então, por exemplo, eu já tenho, sei lá, muita riqueza, mas aí eu quero ser mais rico do que fulano de tal, eu quero estar na lista dos mais ricos. E torna-se uma coisa que não para nunca, né? Porque é como se não. A constatação que nós estamos buscando no lugar errado, né? É isso. Eu não sei se Mila vai falar sobre isso, que eu tô sentindo que sim. Eu ia falar exatamente o que Mas, Thaís falou, só que eu ia apertar o botão da educação, ela apertou primeiro. E você está lendo meus pensamentos, Rosinha. Já falei. você já falou então? A Thaís falou, o que eu ia falar, falou. Então, aí eu também vou fazer uma defesa aos ricos aqui também. Que nem todos os ricos também são assim. Eu tenho visto muitos ricos, existem os novos ricos aí, não, os novos bilionários, milionários aí, que eu tenho visto uma coisa surpreendente, que é a defesa do, sabe, do propósito de vida, do trabalho, porque inclusive
nós vemos nas obras espíritas, que assim, tem, inclusive aqui a gente vai falar, fazer o bem no limite das suas forças. E às vezes fazer o bem é usar aquilo, o talento que a gente recebeu. E vamos supor que eu sendo muito sincera, eu senti muito isso, que eu estava, a Thaís sabe das minhas coisas, que eu senti muito inútil em um certo ponto da minha vida, porque eu sabia que Deus tinha me dado mais ferramentas para eu fazer algo mais e eu não estava usando. E aí eu podia me escolher o acomodar, só que eu estava perdendo de usar a ferramenta que Deus me deu para trabalhar em prol de outras pessoas, por exemplo. E aí eu tenho visto também muitos ricos que eles estão entendendo, e uma coisa muito interessante, de que assim, eles não veem a riqueza em si como o propósito de existência. É como se ele falasse assim, ó, se eu tenho condições de produzir mais, eu tenho capacidade, eu tenho conhecimento, se eu parar de usar isso que eu tenho em prol de melhorar, né, eu estou negando o talento que eu recebi na vida. Né? Claro que esses têm sido raríssimo, pelo menos que eu vejo. Muitos outros estão nas suas disputas, né? Como você colocou, de aproveitar os bens materiais. Só que aí nós também vemos exatamente nesse capítulo que isso tem um vencimento, né? Às vezes nessa vida, mas certeza que nas outras próximas. Aí as duas educadas já levantaram as mãos também. Quem vai falar primeiro? Que eu nem sei quem foi. Thaís apertou primeiro, Maia. É mais idosa também, então respeita os mais velhos. Olha só. Eu Tá não apertei mudo. agora, não. Eu não apertei agora, não. É porque permanece apertado, é? Não. Mas se você tem que tirar, né? Mas apareceu aí. Ah, então eu apertei sem querer. Desculpa, dessa vez não apertei, não. Ó, Ou Su, apertei não intencionalmente. o que eu vejo dessa movimentação é tipo assim, chega um momento que o rico, ele não precisa ser mais rico, porque tipo assim, se ele gasta, vamos lá, 100 mil reais por mês no seu custo de vida, ele ganha 1 milhão a mais, ele continua mantendo 100 mil, ele não aumenta o custo de vida para dizer que precisa ganhar mais para poder. E eu vejo uma movimentação, assim, é porque geralmente o rico, quando ele tem muita vaidade, muito poder, muita coisa assim, ele se apresenta mais. Aí é rede social, é não sei o quê, aquele bilhões de fãs, né, que vai atrás porque é uma pessoa de prestígio, né, que tem algo de grandioso, assim, digamos assim, na vida, né, entre aspas e tal. Mas existe uma centena que trabalha, que você nem sabe que a pessoa é rica. De tão simples, de tão assim, que muita gente que eu conheço, que são pessoas donas de empresas grandes, como Tambasa, Bartolfrio, meus concorrentes, que são muito maiores do que a de Macol. Se você conversa com as pessoas, se você gente, você nunca fala assim, meu Deus do céu, é essa pessoa mesmo? E sempre falando muito em torno do crescimento, não dele, mas que isso é um ponto que meu pai coloca muito na nossa educação também, da prosperidade que aquilo leva para uma determinada região, para determinadas pessoas, para o tanto de desenvolvimento que traz. E aí você vê aquele Mark, por exemplo, são pessoas que aparentemente, não conheço ele, né? Eu tô falando de pessoas que eu conheço, mas falando de pessoas que eu não conheço. O dono do Facebook, são pessoas que extremamente simples, estão na mídia, quando aparece que caiu a ação, subiu a ação, ou aconteceu alguma coisa no Facebook, e você não vê o que tem por trás disso. O Bill Gates lá, que tem uma instituição que faz previsões, que inclusive previa a pandemia, né? Previa uma movimentação assim, ou eu estou falando da pessoa errada? Acho que é Bill Gates mesmo. Que tem uma instituição que faz um trabalho humanitário
que a gente... Só que isso não aparece como as coisas boas, elas não aparecem. A caridade, como eu falei num capítulo passado, em uma aula passada, a caridade, geralmente, ela fica escondida. A caridade, ela dificilmente se apresenta como o oposto se apresenta, né? Vamos dizer assim, o bem e o mal, né? O mal, jornais. Os jornais só mostram 5 minutos de coisa boa e o resto de coisa ruim. Mais ou menos por aí. Uhum. E é muito isso. Claro que assim, a gente também não, tanto de um lado no outro, a gente não conhece a vida, né, de cada um. Às vezes a gente mostra aquilo que a gente não mostrar, né? Se apresenta como também tem a responsabilidade. Aí vem as duas pontas. Na igual proporção, nossa, porque eu entendo, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim, né? Se a gente pega todos os bens da terra e divide entre todas as pessoas que existe na humanidade, dentro de algum tempo, onde que vai estar os recursos? No Evangelho segundo o Espiritismo é isso. Em pouco tempo, nas mesmas mãos que estavam antes. Porque quem sabe produzir, produz naturalmente. E muitos não sabem produzir, ainda não sabem produzir. E aqui também no livro a gente fala, tem gente que, tem uma pergunta que eu não sei aonde, tipo, não quer saber de trabalhar de forma alguma. Às vezes não é a falta de oportunidade, às vezes não é porque a oportunidade você faz através do seu trabalho, dos seus desafios, todo mundo tem a sua vida, as suas tribulações que vêm de outra vida, e junto com as que a gente escolhe nessa, claro, faz o nosso caminho. Só que muitas vezes existe uma inércia de uns para produzir e outros já conseguiram produzir muito. Existe muitos, inclusive por isso que o próprio Evangelho fala, né, dos ricos não entrar, a Camila falou, do rico não entrar no reino dos céus, mas no sentido desse apego material. Só que, e que o rico ele tem até mais responsabilidade de possuir o que possui e fazer o bem daquilo. Então ele vem com esse propósito. Às vezes a gente até julga assim, fala assim, nossa, mas fulano tem tantos recursos, mas ele conquistou. Ah, mas ele não sabe lidar. Mas ele está do mesmo jeito que eu não sei lidar com os meus 1.200 salário mínimo, o outro não vai saber lidar com 1 milhão. No sentido assim, se eu pego estou falando exemplo, tá, gente? Se eu pego o meu salário mínimo e falo assim, eu não tenho condições e eu não consegui dar 1 quilo de alimento, é a mesma usura de que um que tem muito dinheiro e não dá uma casa para alguém. Bilhões e não dá uma casa para alguém. É o mesmo nível de responsabilidade. E a gente vê o exemplo da viúva lá, que pegou a sua moeda, e o exemplo, né? Um homem muito rico deu uma casa e a viúva deu uma moeda. Quem é que tem mais mérito? É quem mais retirou algo de si, que precisava. Então, a gente, como falou o livro do Espírito, tudo isso, é a gente olhar na proporção nossa, né? E eles têm a responsabilidade, sempre que eu posso, eu peço a Deus por todos os líderes maiores, sabe? Os responsáveis por uma sociedade, por um propósito, e quanto mais responsabilidade, quanto mais você tem compromisso com uma população, com sei lá que for a quantidade de pessoas, mais responsabilidades morais de todos os tipos. E não é fácil para um ser que está na Terra com todas as influências materiais que vem isso, a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Eu tenho certeza que eu não tenho, porque eu não tenho estrutura para ter. Não tenho até hoje. Se o dia que eu tiver estrutura, Deus vai abrir, pode vir. Mas eu não quero sem estrutura. Eu juro para vocês que isso não, que pelo menos é do que eu tenho consciência. Se eu tenho gente, eu não jogo em Mega Sena, porque eu acho que eu não tenho estrutura para gerir tanto dinheiro da Mega Sena. Eu estou sabendo gerir direitinho, né? Onde vai pagar para fazer, para multiplicar.
Como é que eu vou receber? Doa por cento, tá tudo certo. A gente gera isso. Eu falei que se eu ganhasse, assim, que eu ia doar para a Amazônia lá, porque eu falei, pronto, fiz alguma coisa e ele não vai acabar. Antes eu falava que eu ia doar para os outros. Eu falei, não, mas cada um tem já seu momento, eu tenho que doar para uma causa que vai ajudar o mundo inteiro, a maior parte de gente, direto. Enfim, mas aí, voltando aqui, né? As nossas, eu já tô no início ainda. Volta para a Terra. Então, eu falei do sofrimento, a influência do sofrimento sobre outros, se mostra um nível de tentação. Deixa eu ver. Deixa eu ir para o próximo aqui. Anotei aqui uma outra pergunta. É sobre a pergunta 984. É uma pergunta que normalmente a gente faz de forma diferente, que é: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Ou seja, tudo que eu vivo hoje, que tem até a ver com o que a gente está falando aí, tudo que eu vivo hoje, de bom ou de ruim, né, é a punição, no caso aqui, é o que eu vivo de ruim. Tem uma família que não tá bom, uma condição financeira que a gente está falando. Enfim, tá difícil a vida, tá complicado, tem isso aqui. Isso é uma punição das faltas dessa vida? E aí ele responde: não, já dissemos, são provas impostas por Deus. Lembrando que Deus está nas leis, né? Ou que vós mesmo colheste como espírito antes de encarnar-se, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, a lei de justiça. Se não for punida nessa existência, sê-lo necessariamente noutra. Eis porque que vos parece justo, muitas vezes sofre a punição do seu passado. Tem coisas que eu comecei a observar na minha vida e não tem explicação nessa vida. Porque nessa vida tá tudo ok. Tem coisas, tem relacionamento que você fala, gente, a pessoa é ótima comigo. Não tenho nada, nessa vida ela não fez nada de mal comigo. Eu não tenho nada que perdoar, não tenho nada, mas o relacionamento não flui, não é uma coisa, sabe, aquela coisa assim, tão amorosa como a gente gostaria. E aí eu falei, não, tenho certeza que é de outra vida, tem algum vínculo. E aí vem a persistência da gente trabalhar e depurar tudo isso, porque não é porque a gente não tem consciência, muitas vezes a gente quer fugir, né? Não quero lidar com isso, o quanto mais rápido a gente sair de perto a gente quer, e a gente vai levar isso para outra existência. Então, quando a gente resolver nesse plano, melhor, porque a gente sai dessa vida para uma vida ainda melhor. Então, nem sempre o que a gente vive foi dessa vida. A gente sabe disso, né? É só lembrar. Aí vem, também relacionado ao que a gente estava conversando, mas de um ângulo diferente, a pergunta 987. Isso sempre me mexe muito. Eu teria a minha frase do e-mail, acho que ainda tá lá no e-mail antiguinho meu, que tem a ver com isso. Que sucede ao homem que, não fazendo mal também, nada faz para libertar-se da influência da matéria. Tem a ver assim, que tipo, eu não faço mal, mas também não influencio o bem. O que acontece com essa pessoa? Só que aqui é sobre a matéria, né? Eu não faço nenhum mal. Tipo, como eu falei, eu ganho meu salário mínimo aqui e não faço mal para ninguém, não prejudico ninguém, não maltrato ninguém, não tenho nada. Mas também,
Quero tudo que é meu, na minha casa, não dou nada, não tiro nada, deixo essas minhas coisinhas, não mexo coisa do lugar, não dou o meu quilo de alimento, que cada um, eu só tenho o meu salário mínimo, enfim. Porque isso também é apego, não importa o tamanho. É o sentimento que nos liga às coisas que existem. E a resposta, pois que nenhum passo dá para a perfeição. Tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Então, não é porque a gente não faz o mal que a gente está isento de consequências punitivas. E veja bem que punitivas não é uma coisa, vou te castigar porque fez aquilo. Não, é consequência da nossa ação ou da nossa inação. A nossa inércia também gera consequência de não fazer aquilo que devemos fazer no limite das nossas forças, né? Forças mentais, materiais. Então, a gente também está contraindo um débito, a gente não faz um esforço para libertar-se da matéria, nesse caso. E aí tem a pergunta, diga, Thay. Me fez lembrar a música de Zeca Pagodinho. Pode Deixa a cantar? vida me levar. Não, não, já é outra. E eu Ah, sempre achei um absurdo. Apesar de que eu gosto da música, mas a letra, eu gosto muito de analisar a letra de música. Deixa eu abrir aqui para ver você. É aquela que fala assim, ó. Eu sei que no meio da música fala assim: pago tudo que consumo com o suor do meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não pego arrego. Sabe que música é essa? acho que eu Ele já ouvi. fala na, ele fala na música, justamente, e toda vez que eu escuto, eu fico pensando no bem e no mal. Pelo menos, fico pensando assim. Eu falo assim, tipo assim, é uma música que fala assim: não pense no meu calo, eu, eu, eu bebo, Se não eu mexer comigo, eu bebo. sou ótima. Mas ele fala assim também: se eu quiser beber, eu bebo, se eu quiser fumar, eu Ah, fumo. sei, agora eu lembrei qual é. Hoje estou descontraído, nem que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado para falar da vida alheia. Aí ele fala muito mais coisa, mas assim, para mim, uma lição de vida de uma das coisas que a gente não deve fazer. Porque, tipo assim, é como se. Tudo bem, que ele. Cada um com suas consequências, mas ao mesmo tempo, eu não faço nada da minha vida que seja realmente para evoluir. É como se fosse um ciclo. Tipo, eu trabalho, aí eu pago minhas contas, final de semana eu fumo e bebo, depois eu trabalho, eu pago minhas contas, bebo, fumo, trabalho. E sabe, Ciclo ratinho ali, vicioso. um ratinho na gaiola. Aí eu fiquei viajando na música, cara. Se vocês, eu vou pesquisar o nome dessa música, mas se vocês ouvirem essa música de Zeca Pagodinho, dá uma olhada nessa letra para você ver. É isso aí que você tá falando. Eu vou tirar a mão. É exatamente aí que responde a pergunta 988, fala exatamente isso. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesma, se conserve isenta de cuidado. Provará essa existência ditosa que elas nada têm de espiar de existência anterior? Né? Será que essa história da música ele não tem expiação? Aí ele responde assim, né? Conhece muitas dessas pessoas? Ele pergunta: você conhece muitas dessas pessoas? Engana-te se pensa que há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Aí ele fala um monte de coisa aqui e fala assim: então, como preguiçoso, lamenta o tempo perdido. E fala: sabei também que cada um terá que dar conta da inutilidade voluntária da sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Isso é pesado. Cada um terá que dar conta da sua inutilidade voluntária. Eu vou falar de novo. Tô demais, não tô?
Pode falar. No céu e inferno, eu sempre gosto de dar tudo quanto é coisa que eu falo, que eu tenho oportunidade, eu falo sobre essa passagem da obra do Pentateuco, o céu e o inferno. Sobre um indivíduo que ele vivia justamente essa vida de inutilidade. E aí, quando ele desencarnou, era como se ele estivesse numa escuridão eterna, no breu, pois que ele não fazia nada, ele não produziu nada durante toda a vida. E quando ele desencarnou, ele encontrou um vazio. Ele encontrou nada que ele mesmo plantou. Entende? E a vida dele permaneceu na inutilidade, até que ele foi socorrido, né, numa das reuniões mediúnicas, que é quando ele relata, e diz. Aí quando pergunta para ele, né, o que ele está vendo, ele fala, ou nada, quanto tempo você está? Eu não sei. Que lugar é esse? Não sei. Como era a sua vida? Eu não fazia nada. E aí ele relata que não fazia nada. E aí a própria espiritualidade dizendo, mas se você não fez nada, ou nada você encontrou. Simples assim. Nossa, exatamente isso, né? Isso explica muito bem a tudo. Tipo, aí a gente vai, quando a gente fala de vida futura, a gente está falando do presente, para nossa reflexão, né? Mas o que você está fazendo hoje? É aquilo que a gente vai ver lá na frente. A gente está plantando o que hoje? É a frutinha que a gente vai colher lá. Tem até esse livro aqui, ó, esse Vigiar e Orar, e tem uma frase dele que ele fala assim: não te permitas mais de que 1 hora ociosa por dia. Pensa. Aí traz pra gente que também a ociosidade, às vezes a gente tem uma vida, acho que é por isso que eu sou tão agoniada, porque se eu chegar no meio do nada e falar, meu Deus, eu não fiz nada, eu surto no nada. Que às vezes a gente tem uma vida relativamente produtiva, mas poderia ser um pouco melhor. E aí fala também no Evangelho, né, que devido à nossa, aqui também fala devido à nossa vontade, que ainda é fraca para a gente vencer essa falta de energia que muitas vezes a gente tem de ser mais útil. Tem uma pergunta que, se eu não achar, ela está aqui nesse capítulo, que fala isso, que às vezes falta energia para a gente sair desse processo. E seguindo, tem uma coisa aqui que, embora eu fiquei pensando que às vezes traz a reflexão do outro, mas não é essa a intenção, é uma coisa que a gente sempre observar a gente. Mas tá assim, ó, 989, a pergunta 989. Pessoas há que, se bem não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos que a cercam. Que consequências advirão nisso? A pergunta diz assim, né? Tem pessoas que não sejam tão más, mas ela torna as pessoas ao redor infelizes pelas suas características. E aí tem gente que eu ouço muito e falo assim, mas fulana é assim, se diverte alguém falando assim, mas fulana ela é muito boa, isso e aquilo, ela só faz isso e aquilo ali, mas ok, a gente olhar para os pontos bons da pessoa. Mas tem um ponto ruim, que aquilo é ruim. Então a gente não vai encobrir a maldade de alguém porque tem uma coisa boa. Tem uma coisa que não é boa. E a gente não pode ser passivo e permitir aquilo ali só porque tem uma outra coisa boa. Né? A gente tem que trabalhar, valorizar o que tá bom. Mas, e ele responde aqui, ó. Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Você vai mas fulano é assim mesmo, assim é o jeito dele e tal. Ok, a compreensão, o entendimento, mas não da gente pegar como molde de que assim, é o jeito dele e tudo, e achar que aquilo é bom. Não, uma coisa é você compreender e deixar com ele. Outra coisa é você achar aquilo bom. Então ele responde, isso não é bom. E ele fala, né, noutra existência sofrerão
ou que fizeram sofrer. Por isso também não cabe a gente julgar e nem fazer justiça nas nossas mãos, porque a vida em si dá um retorno. Então, aquele sofrimento que fez o ao redor sofrer, ele vai ter o sofrimento dele, não tem que a gente fazer justiça de Deus. Deus tem as suas leis infalíveis e vai acontecer. Quando a gente está atrás de fazer justiça com os outros, é porque está faltando tempo, está sobrando tempo para cuidar da gente mesmo. Porque nesse momento que eu estou julgando o outro, tem um problema comigo, né? Que é a falta de caridade, falta de amor ao próximo. Então, ao invés de eu preocupar com o defeito do outro, eu vou trabalhar minha falta de caridade, meu egoísmo, no mesmo tempo que eu estou gastando com outro que eu não vou dar jeito e que deixa que Deus resolva. Aí vem a questão 990 e para frente, uma coisa muito importante é que eu sempre tive um pouco assim de falta de entendimento profundo, que é sobre o arrependimento. Expiação e arrependimento. Vocês já ouviram críticas, comentários, elogios de evangélico que fala assim, a pessoa fez, era assim, 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 assado, e depois disse que arrependeu e que aceitou Jesus e pronto, e mudou de vida. Existem comentários, julgamentos e tudo mais. E aí, embora lá no fundo eu procurava um entendimento, no Livro dos Espíritos, ele traz, né, ele me trouxe uma maior prudência de entender o que acontece verdadeiramente e também não julgar os nossos irmãos evangélicos, que ali pode estar uma grande ação de caridade profunda e de transformação de vidas. Como que acontece isso? Aí vem a pergunta 990, né, que fala: arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Essa pergunta, aparentemente, ela não significa muita coisa? Aparentemente. Bom, onde que está o arrependimento? No corporal ou no espiritual? E a gente vai pensar que corporal também tem a ver com a nossa mente. A mente nossa é mais física do que espiritual. Mais material do que espiritual. Ela produz efeitos espirituais, mas ela é material. Aí vem a resposta que é no estado espiritual. Mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Quando nós estamos no estado bem de lucidez, e fala assim, nossa, quando a gente está na reforma íntima, por isso que é na escola que a gente trabalha muito isso, é para trazer lucidez às nossas análises. Aí eu fiz tal coisa, aquilo é bom, é ruim, nossa, aquilo é ruim, pô, não devia ter feito, aí vem o arrependimento, né, no nosso estado material aqui, e repercute no nosso espiritual, porque a gente teve o discernimento do certo e errado, do bem e do mal. Mas o arrependimento, ele acontece no espiritual. Quando vira a chave mesmo, é no espiritual que afetou. E aí, a questão 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Qual as consequências? Desejar ao arrependido uma nova encarnação para purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz. Por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Então, por isso que a gente fala que a reencarnação é misericórdia divina, porque tem a oportunidade de arrepender das suas falhas. Quando a gente não consegue identificar nessa vida e ter tempo de modificar nessa vida, a gente chega noutra vida, observa o que a gente fez e se arrepende, aí arrepende em espírito. Isso, claro, no nível evolutivo um pouco maior, que tem a possibilidade de analisar os erros e acertos e as repercussões disso, certo? E aí a gente tem esse arrependimento. E a gente vai chegar no que eu estava dizendo sobre o Evangelho.
Fala aí, Mila. E aí vem um detalhe, assim, que eu acho sensacional, que é a questão do pagar, né? Não é Uhum. só se arrepender, que aí eu particularmente julgava, né? Como se eu pudesse julgar algo. Mas era uma das coisas que na religião, né, no catolicismo, quando eu pregava, eu falava, então tá bom, o cara mata, 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 e chega no final da vida, se arrepende profundamente, beleza, tem a possibilidade de ir para o céu, só que o tanto de mal que ele fez e as outras pessoas que não têm nada a ver, digamos assim, né? E foi feito mal. E aí, então, eu vou lá e me arrependo profundamente, tá tudo certo. Eu não achava isso justo. Uhum. Inclusive, essa semana, enfim, eu assisto, eu sigo um pastor que eu gosto muito da visão de vida dele. Eu assisto tudo, cara, tudo não, tudo é exagero. Eu assisto algumas coisas do que ele faz, assim, por sempre que eu vejo coisas dele, leio o livro dele, e eu acho muito interessante. Só teve uma coisa, duas coisas. Uma coisa mais que eu fui, tipo, não, só isso que eu não combino, não concordo contigo. Foi que ele falou isso. Pergunta para ele sobre essa questão de vida eterna, né? E ele fala assim: qual a explicação como evangélico? Ele fala assim: que quando você tem um arrependimento nessa vida, você ganha a vida na terra, uma vida de transformação. Mas quando você tem um arrependimento, como diz, nos últimos dias da vida, fez toda uma vida má e tem um arrependimento no fim da vida, eles acreditam que aí eles perdem a vida eterna, que essa é a punição. Que não, desculpa, eu falei errado. Quando eles fazem uma vida de maldade e se arrependem no fim da vida, eles ganham a vida eterna, mas perde a vida na terra. E quando a pessoa vive uma vida de regeneração na Terra e ganha, além da vida na Terra, ganha também a vida na eternidade, como diria, a vida no céu. Então, para eles, a punição é de não ter uma vida plena na Terra enquanto vivia. Aí é só isso aí que a gente não bateu nas ideias, mas tudo bem. E aí, como a Camila falou, aí vamos entender esse processo de arrependimento. Porque você vai arrepender. Eu arrependi de alguma coisa. E se for uma coisa superficial, é só você falar que você arrependeu? E aí ele fala. Cadê? Qual a consequência desse arrependimento? Desejo arrependido nos purificar. Então, quando ele fala aqui a consequência do arrependimento, é que ele quer realmente se purificar. Ele quer realmente se transformar. E aí ele não quer, ou seja, ele até tem uma parte aqui que eu acho interessante, que ele fala, cadê? É como se fosse uma virada de chave. Ele para de fazer o mal, ele para de fazer o mal, quando arrepende, ele stop ali, para de fazer o mal e começa a se regenerar. Então, esse é o tipo de arrependimento que o pessoal acaba usando. E que é muito interessante, que pelo menos ele para de trabalhar no mal. Então, ele se arrepende naquele momento e ele quer transformar sua vida. E aí começa a evolução. Vamos supor, eu faço uma coisa errada todos os dias. Hoje eu falei, a partir de hoje, eu não vou mais. Olha a consequência de quanta coisa errada que eu fiz. Eu estou sofrendo por isso. Não quero mais essa vida e a partir de agora eu vou viver tudo que eu tiver de viver, colher as consequências, mas eu nunca mais vou errar. Ou seja, houve o processo do arrependimento das falhas, reconhecer os erros e realmente propor um novo caminho de mudanças e de crescimento. Por isso que é muito interessante
esse trabalho dos evangélicos, eles darem apoio, esses arrependimentos que as pessoas viram, e geralmente esse arrependimento eles consideram pelo batismo, né? E eu acredito que é um momento, mesmo que seja místico, um momento, mas é um momento impactante, que aquela cerimônia pode realmente mexer profundamente aquela pessoa, assumir um novo compromisso, uma nova direção e haver uma real transformação e não voltar mais naquele estado. Quantas pessoas a gente conhece? Eu disse, vou parar de, sei lá, de beber, de fumar. E faz todo o empenho, busca todos os recursos porque ela não quer mais, por mais difícil que seja, mas a partir dali ela tomou uma decisão que ela quer sair daqui e a pessoa, por mais vai e vem, ela decide, vai rumo a parar aquele vício. Existe isso, né? Muito, e a gente muito tem que incentivar isso a acontecer e não desacreditar. Daí, como a Camila falou, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu acho mais perto. Não sei onde que está a resposta aqui, não, mas aí vem essa questão do que a Camila falou. A gente não é porque a gente arrependeu que tá tudo certo. Aí a gente tem a colheita daquilo que a gente já plantou. E as consequências vêm e tem a ver com aquele processo das leis divinas, tem a ver não, está sob as leis divinas, e querendo ou não, ele está comigo. Então, o que eu posso fazer para mudar a extremidade das consequências? É fazer o bem na proporção do mal que eu já fiz, que eu já tenha feito. Aí eu quero regenerar, eu quero transformar, sei lá, matei uma pessoa, eu vou dar vida para 10 pessoas. Eu tô criando essas 10 aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, eu tenho que fazer um bem nessa vontade grande de transformar, de mudar toda aquela vibração que eu criei para mim, na minha existência, e eu transformar ela através de práticas do bem. E por isso, nesse momento que vem, né, aquela frase que o amor cobre multidão de pecados, porque só se cobre o ódio e todos os sentimentos ruins que nos atrasam através do amor. Amar ao próximo, amar a criatura e fazer a caridade, né? E aqui vem sem a caridade não há salvação. E é esse processo que realmente vai regenerar o espírito. Primeiro ele vai espiar, né? Ele vai vir espiar, expurgar tudo aquilo que trazemos até aqui, né? E cada vez que a gente vai espiando, mais leve vamos ficando, mais perdoados por nós mesmos. Porque no fundo, o perdão é a gente que não se dá, porque Deus há em nós. Então, quando a gente erra, nós já somos naturalmente perdoados na nossa essência, porque nós somos, vamos dizer, o pontinho de luz de Deus. Então, o que a gente precisa é só nos perdoar do mal que nós tenhamos praticado e agora voltar-se inteiramente, completamente para o bem. Onde é que a gente espia as nossas faltas? É na encarnação, até o dia que a gente tiver espiado tudo. Não é no plano espiritual, pode ser nesse plano material, pode ser no outro plano, né? Mas é sempre na matéria. Uma coisa interessante aqui também, na pergunta 1000, é que ele fala, né? Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem seu orgulho, nem os seus interesses materiais. Então, só há
essa real transformação rumo ao bem se a gente está buscando vencer o nosso orgulho e os interesses materiais. Aqui na pergunta 1001, ele continua falando, né? Emprego, aí tem a ver, tudo que a gente estava falando está na pergunta 1001. Nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois da nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? Nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. E aí segue, né? Tudo isso daí, fica aí só um spoiler para vocês estudarem sobre isso, de empregar bem os bens materiais que nós temos. E sempre esses bens têm que ser em favor do maior número de pessoas possível. Se é de uma, que seja para uma. Se é para duas, que seja para duas. Se for para 1000, que seja para 1000. A pergunta 102 é essa que eu estava falando, né? O que deve fazer aquele que, chegando à hora da morte, reconhece suas faltas quando já não tem tempo de reparar? Basta arrepender? Aí ele coloca, o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não absorve. Era essa palavra que eu estava procurando. Arrependimento reabilita para o crescimento e para o bem, mas não está absorvido dos erros feitos. E a pergunta 104 fala, em que se baseia a duração do sofrimento do culpado? No tempo necessário a que se melhore. Poderiam durar eternamente o sofrimento do espírito? Nessa pergunta tem aquela ideia do inferno eterno, sabe? Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Pode durar eternamente? Aí a resposta, veja bem. Poderia se ele pudesse ser eternamente mau. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetualmente ao mal. Então não existe essa questão do inferno eterno, porque senão não seria justo. A ideia de Deus, que Deus bom, justo e misericordioso, ia colocar por uma breve existência, por alguns comportamentos, seria condenado eternamente. Coloca no carregador. Há espírito que nunca se arrependem? Há os que têm arrependimento tardio. Ele dá um exemplo, né? Que é como a criança, a gente falar que a criança não vai poder ser homem. Então, é um processo natural. Todos vão evoluir, mesmo que tenha que passar por muitas e muitas reencarnações. Mas todos irão evoluir. E por isso a gente acreditar muito no processo das pessoas incentivarem a melhoria delas. Que mais? Que tem a parte finalzinha aqui, que fala um pouco da reencarnação. Tinha uma parte aqui que eu queria falar e eu não achei ela. Eu não sei onde está. No finalzinho aqui, ele fala um pouco da reencarnação. É da ressurreição, Su? Da ressurreição. 1010? Sim. Né? É que tinha uma outra que eu estava querendo falar e eu esqueci qual é e eu acho que eu já passei. Aí no finalzinho aqui tem a ressurreição, tem fala, né, sobre a ressurreição e algumas passagens de Jesus. Nessa ressurreição, ele, resumindo aqui, é que essa ressurreição, na verdade, é a reencarnação. Né? Que não é o termo que foi utilizado, mas nada mais é do que a reencarnação.
E aí, sobre o céu e o inferno, que está falando, na pergunta 112. De acordo, então, com o que vim de dizer, o inferno e o paraíso não existem como o homem os imagina? A resposta são simples alegorias, por toda parte há espíritos ditosos e não ditosos. Aí tem uma parte aqui também interessante que coloca a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Quando a gente fala o céu e o inferno pode estar em toda parte, que está na nossa imaginação. Então a gente pode estar vivendo essa localização de inferno em qualquer lugar, porque isso está na nossa imaginação. Não há um local que fala, lá é o inferno, lá é o céu, como muitos ainda creem, né? O que se deve entender por purgatório? São dores físicas e morais, né? É o tempo de expiação. Quase sempre na terra é que fazer o vosso purgatório. E Deus, né, obriga a expiar as nossas faltas. Uma pergunta que todo mundo fala, uma coisa que todo mundo fala sobre alma pena. O que é uma alma pena? Uma alma penada. É uma alma errante e sofredora, incerta do seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Então, se vocês viram uma alma penada, reza para ela, faz uma oração e deixa ela seguir o plano dela, que ela está ali incerta, perdida, precisando de uma orientação. Pergunta 118. O que entender pelas palavras de Cristo? Meu reino não é deste mundo. Isso aqui eu concluo, né, com essa pergunta, eu concluo a aula de hoje e trazendo uma reflexão muito, muito profunda que tem tudo a ver com todo esse capítulo, que tem a ver muito com os nossos apegos materiais e acredite que tem muito a ver com o nosso ano de 2022, com a vida inteira, mas talvez a nossa viragem de chave para entender esse processo. No amor pela dor, talvez seja esse ano. Muitas coisas pedem esse desprendimento. Então vamos procurar por amor. E Jesus já deixou 2000 anos atrás essa frase: meu reino não é deste mundo. Então Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem, ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, quando ele diz que o reino não é deste mundo, não é deste mundo material. E que a gente lembre disso. Se a gente quer conectar com Deus, era isso que eu queria lembrar. Que falar com Deus com orgulho, a prece não é atendida. Talvez a intercessão, acompanhamento dos espíritos, mas como que você conversa com Deus se o coração está cheio de orgulho? E aí isso é apego à matéria. Então a gente tem que lembrar de desprender, que tem a ver com aquilo antes de subir ao altar, no seu canto, ou no seu canto, perdoa os seus inimigos. Isso também tem a ver com esse meu reino não é deste mundo. Ou seja, desapegamos das nossos apegos. E o apego é por orgulho, medo de perder uma coisa que a gente não tem, medo de não ser uma coisa que a gente não é, sabe? A gente não é só isso aqui, e a gente está com medo de perder essa coisa. Sendo que a gente tem um propósito, a gente tem uma coisa
muito maior, que Deus quer que a gente evolui muito, a gente sabe disso, mundos felizes, muito mundos mais evoluídos, tá? Vem aqui na porta, mundo de regeneração, e a gente está agarrado ao mundo de expiação, agarrado às dores, agarrado ao sofrimento, às desculpas, agarrado aos bens materiais, agarrado às pessoas, que as pessoas não evoluíram ou evoluíram e a gente não quer desagarrar delas. A gente vai ter que desagarrar, a gente vai ter que desapegar de uma forma ou de outra, porque o mundo de regeneração está pedindo licença para entrar na casa nova deles. Então, obrigada, meninas, obrigada a todos pela oportunidade. 9 horas, terminei. Passo para vocês. Oi? Que eu saí de olho fechado, que eu cansei de esperar já que só abrir a câmera. Eu já estou pronta. Então, vamos fazer o encerramento, né? Para não passar da hora e a gente tira a fotinha depois. Eu sugiro, Luzia, fazer o encerramento, só uma sugestão. Mas aí vocês, estou passando para vocês duas, tá? A gente sugere Lu também. Ai, ai. Então vamos nos tranquilizando depois de todo esse conhecimento. Vamos buscando a harmonia que já existe em nosso meio, nos unindo com toda essa espiritualidade que nos acompanha, que nos acompanhou durante todo o estudo desse livro tão necessário para a nossa caminhada evolutiva. E assim vamos sentindo amparados por toda essa espiritualidade cada vez mais, e que todos eles, juntamente com os nossos protetores individuais, possam nos impulsionarmos nessa nossa trajetória rumo à nossa iluminação. E assim, agradecidos estamos por estarmos concluindo hoje, como foi dito aqui, de maneira superficial, esse estudo, porque sabemos que existem muitos ensinamentos profundos que nós ainda precisaremos buscar. Mas agradecemos, né, a todo o aprendizado que nos foi trazido no decorrer desse estudo. Agradecemos a toda a espiritualidade, a todos os expositores, e agradecemos imensamente a Casa Fraterna, que está sempre nos acolhendo
e nos dando a oportunidade de aprofundarmos, de nos libertarmos. E assim, pelo muito que recebemos no decorrer desse estudo, também sabemos que somos doadores, que somos seres divinos. Então, vamos, nesse instante, tirando de dentro de nós as nossas melhores energias, e vamos, assim, derramando sobre cada um de nós. E essas energias vai se estendendo para todos aqueles que um dia também virão buscar esses ensinamentos. Vamos estendendo essas nossas energias para a cidade onde nós nos encontramos, envolvendo em muita paz, e muita luz e muito amor. Vamos irradiando essa energia por todas aquelas pessoas que estão vindo na nossa mente nesse instante e que necessita de um amparo, de um conforto, de um equilíbrio e de uma harmonia. E assim a gente vai vibrando amorosamente pelos nossos lares, envolvendo cada ente querido em muita luz, em muita paz, em muito amor. E a gente deixa uma vibração bem amorosa no lugar onde nós nos encontramos, para que a espiritualidade conduza aos lugares mais necessitados. E assim a gente agradece imensamente ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Espiritual, e acima de tudo, Deus, o nosso Criador, pela oportunidade da vida, pela oportunidade desse estudo, por estarmos aqui a cada dia buscando nos alinharmos com nós mesmos, com a nossa verdadeira essência. E assim, com muita gratidão, pedimos permissão para encerrar mais esse estudo. E assim seja.